nossa pauta, discussão e deliberação da síntese da 10ª reunião, dia 20 de 2 de 2025. Alguma contribuição, alguma colocação? Não havendo aí nenhuma manifestação, todos de acordo, né? Aprovada aí a síntese da nossa 10ª reunião. Continuidade aqui e discussão do plano de trabalho, da proposta do plano de educação ambiental para o comitê. A gente tinha feito já algumas considerações na reunião anterior e a gente gostaria de dar uma revisada aqui com vocês, né? A Daília hoje está na reunião, está presente. Desculpa, a reunião passada foi impossível. Você sabe, quando o Ministério Público chama, a gente tem que ter, né? A gente obedece. Fez um trabalho, né, Daília? Fez um trabalho bacana aí já na elaboração desse plano. Então, acho que o que nos cabe hoje nessa reunião é apenas dar uma revisitada e já partir para a definição final desse plano, dessas propostas, né, que nos cabe fazer. Eu gostaria, então, que a secretaria projetasse ali para a gente. Os demais, né, o Juliati, o Leandro, né, os membros aí presentes. Já pode pular essa introdução, vamos seguir um pouquinho, vamos para baixo. Aí, volta um pouquinho, capacidade dos membros CBH. Isso. Ô, Sedismar, eu Sim. posso falar um pouquinho antes de você apresentar aqui? Pode ficar à vontade. É sobre a reunião de ontem da diretoria. Conversei com o Silvio que a gente não colocou na pauta essa apresentação, né, do projeto. Mas ele falou que você pode apresentar, assim, falar que ele está pronto, apresentar no momento dos GTs, né? E dizer que a gente vai encaminhar para, se tiver alguém tiver alguma contribuição, e que na próxima e seria aprovado já, a gente colocaria na pauta para aprovação, na próxima Assembleia. O que você acha? Sim, eu acho que o documento já está pronto. Ficou uma dúvida daí. O do simpósio, a gente tem que aprovar aquela minuta do simpósio na Assembleia, né? Aquela proposição. Então, a gente pode discutir isso lá com o Silvio antes da reunião, né? Eu acho que o plano, sim, mas a minuta do simpósio, eu não sei. Acho que a gente poderia, talvez, acho que não tinha necessidade. Eu também acho que não, que uma vez que já foi aprovado já a realização dele, né? Então, a verdade, a nossa parte, seria só, acho que, uma apresentação bem sucinta do que vai ser o simpósio, como vai ser, onde vai ser, quando será, né? Acho que é uma coisa bem sucinta nesse sentido, até porque para a gente startar a realização dele, né? Certo. Então, na reunião de sexta-feira, no momento dos GTs, né, você já pode falar sobre essa proposta, e ele falou com a Lívia para a gente encaminhar por e-mail para ver quem tem alguma contribuição, para na próxima vez, quando ele voltar para a Assembleia, já seja de conhecimento de todo mundo, tá? Não, isso mesmo. Ótimo. Vamos rolar um pouquinho no objetivo geral. Isso, capacitar os membros, ações de capacitação, atividades.
Dentro do que a gente tinha, pessoal, trabalhado na última reunião, todos receberam um documento, que a gente já não tem mais, a gente vai lendo esse documento, a gente não tem mais nenhuma alteração a fazer nele, né? Então, eu queria já partir para uma forma bem prática com todos, a gente discutir a aprovação dessa minuta, até para que a gente já possa, né, já discutir para levar isso para nossa reunião, já distribuir isso aos conselheiros, para as contribuições, para que na próxima, após essa agora de sexta-feira, a gente já possa ter a aprovação dessa proposta. Eu gostaria de verificar com os conselheiros se tem alguma colocação, tem algum apontamento para apontar, para fazer no nosso plano de educação ambiental para o comitê. Lembrando que esse é um plano que a gente vai trabalhar para dentro e para fora, né? Vamos trabalhar internamente no comitê, vamos também trabalhar externamente. Bom, eu acho que o plano ficou, assim, bem completo, né? A gente trabalhar com, como diz você, Cismar, para dentro e para fora, né? Uma capacitação para dentro, para os usuários, principalmente, né? Que eu acho que é uma demanda grande que a gente tem. E assim, eu acho que a gente pode encaminhar, né, para o comitê, encaminhar para todos os membros aí, para ver se tem alguma nova contribuição, que a gente também já discutiu. Acho que aqui já exauriu, né? Eu acho que a gente já discutiu bastante sobre o plano, então, assim, a gente poderia, porque às vezes outra pessoa que não ajudou, que não contribuiu, que vai lendo e acha alguma coisa que pode sugerir, né? Então, acho que a gente poderia encaminhar por e-mail e dar um prazo para que as pessoas, né, para que os conselheiros manifestem suas sugestões e tal. Agora, acho que o que cabe a gente aqui é pensar nesse prazo também, né? Porque senão fica sempre. Então, acho que a gente tem que entregar com um prazo final, né? O que você acha, Cismar? Acho que a gente pode colocar um prazo aí. Ó, o que acontece? A gente tem mais uma reunião marcada, né? Ainda. Para daqui, se não estou enganado, daqui 30 dias. O que a gente poderia colocar? Um prazo de 15 dias, né? Seria um prazo bem legal para as pessoas tomarem conhecimento e apresentarem sugestões, não? Eu acho que seria um prazo bom. O que vocês acham, os conselheiros, o pessoal aí que está online? 15 dias seria um prazo bom para a gente encaminhar e ver as sugestões? Concordo. É um prazo legal, sim. Então, pessoal, vamos fazer isso então. Alguém para falar? Parece que eu vi alguém. Não. Vamos ficar definido, né? Já estabelecido um prazo aí de pedir à secretaria, Lilian, que possa encaminhar, né? Para todos os conselheiros, a gente estabelece um prazo de 15 dias a contar da data do envio do e-mail, para que as pessoas possam estar analisando, estar olhando e dar a sua contribuição. E na próxima reunião
do nosso grupo de trabalho, a gente tem condição de apurar essas contribuições e finalizar essa atividade, né? Sim, a secretaria já vai encaminhar aos conselheiros hoje, enviar somente esse documento aqui, né, o plano de trabalho para contribuições, correto? Isso. Ok. Superado esse item de pauta, o segundo item da pauta é o nosso seminário, né? Esse nosso simpósio, seminário. Vai para Belo Horizonte semana que vem, Daíli? Vou nada, vou para São Paulo. O que tem na semana que vem? O Fórum Mineiro de Meio Ambiente e Pois encontro é. dos secretários municipais. Então, eu fiz uma inscrição para ir no Encontro Internacional de Reciclagem em São Paulo. Ah, tem um encontro bom lá. E também estou enrolada, então. Que dia que é lá em Belo Horizonte? 25 e 26, terça e quarta. Próximo item agora, que é a continuidade da discussão sobre o simpósio. O simpósio é outra coisa também, né? A Lília já projetar para nós aí a minuta do simpósio. O simpósio é outro item que para mim também a gente já está superado, né? Vamos dar só uma esse simpósio, seminário, seminário. Gente, se eu não estou enganado, já pode rolar, Lília, lá para aquela parte das diretrizes, da participação da apresentação de cases de sucesso. Acho que é isso. Que é o último que a gente debateu, discutiu algumas questões. Lá nos anexos. Regramento workshop, ações exitosas, né? Uhum. Isso. Então, inscrições antecipadas, interessados deverão se inscrever, né? Procedimento formulário inclui sobre a questão, atuação, interesse. Critério de seleção, né? Porque, assim, eu acredito que vai ter muita. Esse item vai Muita ser procura, muito. né? Eu acho. Eu acho que vai ser muita procura. Então, aí, quando a gente coloca. Posso falar? Pode. Quando a gente coloca priorizar os membros, né? Educadores, gestores que atuam, participantes que apresentem propostas, né, bem-sucedidas na bacia, limita um pouco também, né? Você acha que a gente pode ter mais projetos que esses critérios de seleção? Não. Eu acho, a gente a gente priorizar os membros do CBH. Uhum. Eu não sei se a gente mantém isso. Eu acho que a gente poderia deixar isso aberto, não? Para qualquer ação? A gente não priorizar os membros. Só tirar essa questão, priorizar membros do CBH. Seria só isso.
Então, mas aí nós vamos Deixar aberto. receber, deixar aberto, mas para a bacia, né? Isso. Dentro do nosso território. Bacia, tá. Eu acho que a gente só poderia mudar aqui. Devido ao limite de vagas, será priorizados trabalhos realizados dentro do território do CBH Araguari. Certo. Porque a gente tem até assim, trabalhos um limite muito próximo, né? Do PN1, PN2, do PN1, PN3, então que assim, às vezes é bem próximo. É bem próximo. Então, Tem cidade que muda de rua, muda de rua, está em outro comitê. Mas eu acredito que essa prioridade para o território é importante colocar. Não, acho que ao invés de priorizar os membros, Priorizar a bacia. priorizar trabalhos realizados dentro do território da Bacia do Araguari. Então, Lilian, você acha que você pode ir mudando aí já, por favor? Se todos estiverem de acordo? Sim. O que vocês acham, pessoal? Fica bom assim? Priorizar, né, trabalhos realizados no território do CBH Araguari. Ótimo. Isso, né, Darlene? Sim. É porque às vezes tem algum trabalho, por exemplo, uma escola, né, de alguém que não seja membro, a gente pode receber também e aceitar, como, às vezes até como parceiro aí do grupo, né? Uhum. Pode ser ter um parceiro do trabalho. Uhum. Perfeito. Posso ações bem sucedidas também priorizar enriquecer as inscrições. Gestores com atuação direta em educação ambiental, gestão de recursos de participantes que apresentem propostas bem sucedidas. Também podem ser priorizados para enriquecer as discussões. Dentro do que a gente colocou agora dessa forma aberta, essa parte aqui, esse último parágrafo aqui, participantes que apresentem propostas de ações bem-sucedidas também podem ser priorizados para enriquecer as discussões. Eu acho que poderia a gente tirar esse pedacinho. Aí já fica bem direto, objetivo. Uhum. Acho Eu concordo. que aí ele encaixava quando a gente estava priorizando Os membros, né? os membros. Como a gente não vai priorizar membros, a gente vai priorizar trabalhos na bacia, eu acho que aí esse trechinho ele perderia o sentido. Subtrair aí o Lilian. Isso. Pronto. Uhum. Segundo tópico, né? Compromisso com participação ativa. Tem que ter, não é só ir lá apresentei meu trabalho e fui embora. Isso é uma coisa que a gente Pontualidade, presença integral, né? Acho que é isso mesmo. tem o código de conduta, o item 3, pode rolar a página. O respeito, colaboração, né? O uso responsável dos materiais. Eu acho que isso é importantíssimo para não gerar resíduo, né? Então, a gente está priorizando esse sentido de todo material
material é ser usado de forma responsável. Isso. A gente vamos ter que criar aí um canal para essa inscrição, né? Sim. Um Simpla da vida, ou às vezes no próprio site do evento, né? No próprio site do evento, eu acho que... Até porque os que vão fazer para contribuir, né, colaborar aí com o trabalho, vão apresentar trabalhos, vão fazer um tipo de inscrição, e os que vão participar, né, vão fazer outro tipo. Então, a gente podia abrir mesmo na página um link para inscrição de trabalhos e um link para inscrição de participação. Um link para submissão e um link para participação. Eu acho que Sim. e essa inscrição de submissão, Adair, até para que a gente possa ter avaliação, rola um pouquinho para um pouquinho, Lília, só para me ver aqui se já encerrou o documento. Acho que a gente. Essa é a ficha, formulário de inscrição, está rolando. Sim. Formulário de inscrição. Acho que lá nos critérios, é lá nos critérios mesmo. A gente precisa de incluir algumas coisinhas aqui. Seria. Os critérios de seleção? O que não está escrito não está dito, né? A criação de um site do evento e a inscrição para a submissão de trabalho, ela tem que ser um período diferente, né, a da Ilha. Tem que ser um período anterior, né? Porque a gente vai precisar de analisar, aprovar isso, liberar resultados aprovados, né? Então, Aqui está escrita inscrições antecipadas, né? Mas aí, nos critérios aí em cima, inscrições de participantes, tá? Escrita inscrições antecipadas. A gente pode aí colocar a data, né? E local. Isso. Inscrições antecipadas. Eu acho que 30 dias antes do evento. O que você acha? Sim. Até para a pessoa também se programar, fazer uma apresentação legal, às vezes vai levar algum banner, né? Então tem que ser pelo menos com 30 dias de antecedência. A inscrição até 30 dias de antecedência da data do evento. Vamos lá, Lília. Inscrições e seleções de participantes. Inscrições antecipadas. Serão aceitas inscrições, né, realizadas até 30 dias antes da data do evento. Certo. Nós vamos ter. Como que a gente vai fazer para jogar esses trabalhos, daí? Acho que você tem que montar uma comissão, já tem que prever aí, né? Após a inscrição, os trabalhos serão submetidos à comissão julgadora, né? Sim. Avaliadora. Uhum. Até porque se tiver muito, nós vamos ver se, né, tem que fazer esse processo de filtrar. seleção. Então, e aí nós vamos ter que fazer um documento à parte sobre essa comissão julgadora, você acha? Eu acho que esse da comissão julgadora, a gente faria ele, né? Faria ele aí dentro mesmo. Os trabalhos serão submetidos à comissão julgadora, composta
pelos membros do grupo de trabalho de educação ambiental, né? Sim. É porque nós temos aí, né, nós, os membros mesmo, pode até não ser nós dois, mas os outros fazendo, ou com a Sim. nossa participação, né? Sim, pode ser. Tá. Após o evento. Bom. Após o término do período de inscrição, os trabalhos serão submetidos. Vamos lá. Após Término. o término do período de inscrição. Os trabalhos serão avaliados pela comissão julgadora, a qual será composta pelos membros do GT Educação Ambiental. O resultado da IRLE (30 dias antes encerra a inscrição, 10 dias para a gente avaliar esses trabalhos. Eu O pensei resultado que... será divulgado 20 dias antes? Dá tempo. 10 dias para avaliar? 10 dias para avaliar e 20 para eles se organizarem. Se organizarem para estar no evento. Uhum. Né? Nós vamos ter que agendar estar organizados para a gente, dentro da semana, se reunir, né, presencialmente com esses projetos, para a gente poder avaliar, né? Avaliar e aprovar. A gente ter 10 dias para... Sim. 10 dias para avaliação e 20 dias para organização deles, né? Organização Então, 10 deles. dias. Então, ou seja, posterior aí, já serão avaliados compostos pelo de educação ambiental. O resultado, vamos lá, Lili, será divulgado com até 20 dias de antecedência da realização do evento. Acho que assim, como a gente está falando de pessoal dentro da bacia, né, os trabalhos, 20 dias para a pessoa se organizar e programar para estar em Uberlândia, na onde vai ser o evento, é suficiente, né, Darli? Sim, e aí, como você já colocou aqui em cima, que serão realizadas em 30 dias, eu acho que esse que está aí embaixo agora também perde sentido, pode retirar. Os interessados deverão se inscrever com antecedência, né? Isso. Eu acho que pode tirar com antecedência e deixar preenchendo o formulário, que inclua as informações sobre a função e área de atuação de interesse no tema do workshop. O que você acha? A gente Isso. tira só com antecedência. Só com antecedência. Isso. Tirar a vírgula. Os interessados deverão se inscrever preenchendo um formulário que inclua informações sobre sua função, área de atuação e interesse no tema do workshop. Ótimo. Acho que fica bom assim.
acho que ficou legal. Mais alguma coisa que você acha que... Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Só. Uma coisa que a gente... Eu acho que eu já comentei aqui, né? Gostaria de ver com vocês, é o seguinte: a possibilidade da participação dessa primeira-dama, né, italiana, que é ativista ambiental, do lixo, da água, e o prefeito. Né? Assim, a gente pode, nessa apresentação que eu vou fazer próxima agora, a gente poderia definir isso e, às vezes, colocar o currículo deles para apreciação do comitê, né, para ver a possibilidade deles virem, deles estarem nesse evento. E nós estamos pensando ele em junho, né? Semana do meio ambiente. Ambiente. Então, nós não podemos também atrasar muito com isso, mas não, porque nós já temos que nos organizar aí para tem que conseguir fazer em junho, né? Tem que estar com isso já deliberado, aprovado, caminhando já com essa próxima reunião. Uhum. Já foi aprovada a execução, apresenta, que a gente pode fazer, tanto apresentar da ilha, quanto a gente pode encaminhar também via e-mail para os conselheiros e dar um prazo, né? Para que eles possam dar a contribuição da mesma forma do outro material, e a gente já toca, já starta essa realização, que para fazer em junho, tá aí. Então, nós podemos amanhã, na reunião, sexta, na reunião, pedir o presidente para fazer esse encaminhamento, né? De encaminhar isso por e-mail depois da reunião, sexta, e ser oficial a resposta do pessoal para a gente ter um mais rápido aprovação desse evento, porque senão a gente vai ficar pouco tempo para a gente trabalhar, né? A gente poderia fazer isso, pedir que o presidente faça esse encaminhamento. Isso mesmo. Tá. Combinado. Aí, essa parte da sugestão desses convites, eu acho que a gente não precisaria nem de colocar aqui, a gente só organizar para que você apresente lá já na sexta-feira. E essa parte de quem vai falar, por exemplo, se é a Laura, se é outra pessoa, se vai chamar alguém de São Paulo, alguém de Minas, alguém de Berlândia, né? Isso também não precisa passar pela plenária. Não, acho que é uma decisão... Isso é coisa que a gente pode definir aqui acho que entre o GT e a diretoria. Eu concordo. Entre GT e diretoria. Uhum. Não, ótimo. Então é isso, né? Então a gente amanhã faz o pedido do encaminhamento desse material por e-mail, né? O presidente faz esse encaminhamento na reunião de sexta, acho que fica bom. Na reunião de sexta-feira. Uhum. Perfeito. Então, aqui, alguma contribuição, pessoal? Vocês estão aí junto com a gente na reunião? Alguma contribuição? Lília levantou a mãozinha. Diga, Lília. Sim, só se vocês desejam que leve esse documento para a plenária para apresentar, é sobre esse documento que o professor Silvio vai solicitar o envio? Isso. Vocês sobre... Pode apresentar lá na plenária, levar como documento anexo, vocês desejam? Sim, pode. Esse da proposição do seminário aí pode levar para a gente apresentar. Ok. Do seminário a gente definiu ontem, né, Lília, que já poderia encaminhar mesmo não passando na plenária, né?
Agora, esse aqui, eu acho que se o presidente abrir para a gente mostrar esse documento no período que a gente for falar, né, Sedmar? E é coisa rápida, né? Aham. Então, é bom levar os 2 documentos. Quem sabe a gente consegue abrir lá, né? Ai, Deus. Não, mas vamos seguindo. A pauta para nós, Lília, apresentação a Daírley. Eu até passei para a Lília aí, não sei se ela já viu. É bem rapidinho a apresentação, até porque são muitas coisas, né, para falar. Assim, a gente ficaria um dia falando disso. Paz, Deus abençoe a todos. Oi, bom dia. Quem? Lilian, você pode iniciar para mim, por favor? Sim, só um momento. E aí, esse é um relatório assim que nós foi uma viagem a trabalho, né? De que nós fomos 6 pessoas e 2 alunos, uma vereadora, né? E 2 secretários. E eu fiz esse relatório para apresentar aqui em Indianópolis e também para mostrar para vocês assim um pouquinho do que foi esse trabalho, além do trabalho lá que a gente faz para a prefeitura, que chama Prefeitura de Carmignano, na Itália, né? Pode passar, por favor. Bom, nós conhecemos aí uma planta, né, de reciclagem. E a Laura, a primeira-dama, nos acompanhou, né, em todo esse trajeto aí durante esses dias que a gente ficou lá. Essa planta, ela está próxima lá da cidade deles e ela trata resíduo, né, em consórcio de 50 municípios próximos, né? Então, é uma planta muito grande, muito limpa e ela é totalmente automatizada. Então, a gente tem as fotos, os vídeos, depois, acho que se tiver interesse, eu posso fazer um relatório maior com as fotos, né, e mostrar. Mas o interessante dizer dessa planta é que ela é totalmente automatizada. No final do processo, né, tem os robôs, é tudo automatizado. Eles coletam de todos os municípios, colocam nessa planta e fazem via as esteiras automatizadas, plástico para um lado, papel para o outro, então, assim, bem automatizada. O processo humano, né, é bem no final, quando passa na esteira, depois de ter passado por todas as máquinas, tem ainda um olhar humano, né? Então, as pessoas ficam ali só para retirar alguma coisa que tenha passado que seja diferente do que vai ser empacotado. Então, assim, mas lá eles coletam, por exemplo, dia de segunda só plástico, né? Então vai para essa planta só plástico. E aí fica plástico PET, plástico colorido, plástico fino. Essa triagem é feita por máquinas, né, nessa planta. Então é uma experiência muito impactante, que a gente tem falado isso aqui no Brasil muitos anos, né? Tem a ANVAP, na nossa região tem o CIDES, tem RIDES, que tem tentado fazer essa planta, né, em comum. É uma planta de 70 milhões, mas que atende 50 municípios, né? Busca resíduos, tria, separa tudo. Então, a primeira visita que a gente fez foi nessa planta, que a gente pôde conhecer esse sistema todo automatizado, né, com presença humana só no final. Então, aqui, quando a gente tem, por exemplo, eu tenho aqui um barracão de reciclagem, que ele é 100% humano, então,
tudo que chega é triado, né, pelos nossos meninos lá no barracão. Ainda que chegue limpo, que a gente aqui em Indianópolis faz a coleta diferenciada, ainda tem muita coisa que vai junto, né? Então, a gente pôde presenciar nessa planta, o dia que coleta plástico é só plástico, o dia que papelão é só papelão. Então, assim, é um resíduo bem limpo, né, nesse formato que eles fazem lá na Europa. Coleta um resíduo por dia, né? E as pessoas colocam lá fora, né, nesse formato mesmo. Segunda é só plástico, terça é só papelão. Então, assim, é muito organizado, né? Mas também é muito cobrado. A pessoa que não faz, ela paga multa, mas tem uma consciência, né? Uma sensibilidade boa, muito grande para as pessoas enviarem aí, né? Quando essa planta chega os caminhões, então está muito bem separado. É difícil ter alguma coisa sujo, por exemplo. No outro, pode passar, por favor. O 3. Então, ó, aí ela mostra, né? As fases do processo de reciclagem. Dá para ver nessa foto aí que é uma planta que tem muitas esteiras, aí cada um, lá no início, já vai azul para um lado, branco para o outro. Então, essa esteira ela já consegue fazer essa separação das etapas. A integração com os especialistas, né, em gestão integrada de resíduos, e a parceria, que é muito reforçada com as lideranças locais, né, essa troca de experiência. Tanto que o pessoal do Lixo Zero, né, tem acesso, vai nessa planta, contribui nos municípios com palestra de sensibilização, né? Então, lá na Itália tem 350 cidades Lixo Zero, né? E a grande maioria estão na Toscana, nessa região que a gente trabalha, nessa região de... A primeira foi Capanori, né? Onde fica o centro de Lixo Zero. E Carmiano está bem próximo ali. Então, é uma região para pensar de Florença, Pisa, essa região. Então, todas essas cidades, inclusive a gente visitou algumas escolas em Florença, são lixo zero. Pode passar para outra. Nós participamos também de um evento em Capanori, desculpa, né, com essa equipe aí. Nós tinha uma premiação, né? Eles fazem uma premiação do produto refuture e reutilizado de alguma forma, né? Que eles pegam esse produto, por exemplo, fazem vaso, cabide, tem inúmeras soluções, né? Como a gente vai fazer no nosso evento, vai colocar lá algumas soluções, lá eles abrem inscrições para soluções, né? Então, são soluções diferentes daquela de refazer, por exemplo, põe a latinha e faz a latinha. Então, são soluções efetivas, né? Onde eles pegam o papelão, por exemplo, fazem os vasos já com semente. Então, assim, nós conhecemos máquina de lavar o copo de café para descartar o uso reutiliza a água, né? Tem uma máquina que reutiliza a água para as pessoas não usarem mais o copo descartável. Então, a lava automático ali já aquece, já volta a usar essa xícara. Então, lá nós foram 2 dias de entendimento sobre esse material, né? Eu até trouxe alguns, peguei alguns, trouxe na minha bagagem, né? Depois dá para a gente apresentar presencialmente e falar um pouco mais desse plano. Nós fomos convidados a participar desse ano, né? Que esse foi ano passado. Essa premiação acontece em outubro, então nós temos a intenção de ir em outubro, né? Inclusive, eu estou trabalhando com uma sócia minha, um produto. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho em primeira mão. Nós ainda não apresentamos esse produto, né? É bom a gente ter um trabalho, é bom presencialmente, né? Para pegar nesse. Ó, esse é
uma pedra, entre aspas, né, para a gente fazer joias, semijoias. Esse é um produto de teste de 1 ano que nós estamos testando esse produto. Não sei se dá para ver o brilho, a qualidade do acabamento. Então, nós queremos lá concorrer esse ano com esse produto, né? Com essas joias, né? Na verdade, falta ainda correntes e tal, mas assim, são pedras, ó, nós vamos utilizar, dá para ver. Então, nós vamos concorrer com esse produto em outubro, né? Nós temos um convite para concorrer lá. Esse material que vocês viram aqui, nós processamos ele de várias formas até chegar nesse ponto, né? Essa pedra que vocês viram aqui, entre aspas, é feita com tampinha de garrafa. Então, é um produto que a gente quer apresentar e quer participar nesse produto Refil Zero aí do ano. Esse foi 2024, 2025 a gente espera estar lá como participante. Pode passar a próxima. Esse é o prefeito de Capânuri, né? Ele fala dessas inovações, das iniciativas, né? E eles têm muitas iniciativas, assim, são muito parceiros, né? As cidades são muito parceiros das pessoas que querem fazer algum empreendimento, né? Querem ver possibilidade de uso para determinado produto, né? Então, essas possibilidades de adaptação da realidade existente, da diminuição de uso, de, né, consumo consciente, isso é muito bem tratado lá, uma coisa que a gente tem muito que aprender com eles, essa questão de consumo consciente. E assim, gente, tem aí do lado dessa TV aí, né, tem um cilindro com umas coisas dentro que são o que eles retiraram do mar, né? Plástico, resíduo que eles retiraram do mar e deixam aí em exposição. Quer dizer, eles se preocupam muito com isso, né? Tem incentivado muito essas iniciativas novas, né? Para evitar que aconteça o que tem acontecido do aquecimento global. Quando a gente fala de água, o resíduo é o número 1 da água, né? Então, nós estamos trabalhando aí, retirando esse resíduo da água, quando a gente fala de enchente, de tudo. Então, é um trabalho bem sustentável. O próximo. A administração pública é muito diferente, né? Elas têm as lixeiras de coleta seletiva, nessas aí não tem, mas em outras, por exemplo, nas cidades maiores, elas têm um sensor, um cartãozinho que eu desço da minha casa ou vou da minha casa e coloco lá, mas tem um sensor, um cartão. Você põe o cartão abre a porta, você deposita. Quer dizer, eles têm controle de quem está jogando, de quem está colocando lá dentro, né? E assim, esses, principalmente de vidro, esses containers de vidro, né? Os verdes aí, primeiros, e esse azul, até que eu estou próximo aí, são utilizados mesmo para vidro. Então, são unidades, você pode ver que em volta está limpinho, né? Foto aleatória, a gente andando na rua, está sempre muito limpo. E o pessoal tem muita sensibilidade mesmo. Então, essas lixeiras, né, para cada tipo de material, para plástico, para vidro, quando o caminhão vai coletar, ele coleta só plástico num dia, só vidro no outro, só papelão no outro. Então, agiliza, né, e facilita e incentiva o descarte aí correto. Pode passar. E, assim, políticas públicas, quando eu falo de só coleta um item, né, por vez, a gente vê esse caminhão, por exemplo, é um caminhão pequeno, porque ele só vai coletar plástico no dia, no outro dia ele só vai coletar papelão. Então, assim,
E a maioria, uma coisa que eu achei bastante destaque no trabalho na Europa, a grande maioria de coletores e de motoristas são mulheres. A gente tem até algumas fotos depois que... Mas, assim, a gente evitou de tirar, né, de pessoas, mas são mulheres, é um trabalho muito tranquilo de ser feito, porque como a população separa, ela só trabalha com resíduo limpo, isso vai para a planta, é um produto como qualquer outro, como se estivesse fazendo uma entrega no supermercado de Coca-Cola, por exemplo, né? É um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Então, eles entregam, recebem, vão nos supermercados, pegam papelão no dia do papelão, né? A coleta seletiva, ela é integrada, né? Combina muito com a educação ambiental. A gente tem fotos, né, das escolas, as escolas fazem compostagem dentro da escola, tem as hortas. Então, assim, quando a gente pensa nessa infraestrutura e na coleta eficiente, então é uma coisa que a gente tem tentado fazer no Brasil e que a gente pode copiar esse modelo, né, de alguma forma, para ter aqui para facilitar para nós, né? A infraestrutura da reciclagem, né, o investimento que é feito pelo governo ou pelo município, né, nos contentores, na tecnologia, para aumentar cada vez a reciclagem e diminuir quanto mais a incineração ou enterrar, né, o produto. E a educação e conscientização, são programas educativos, né, para todas as idades, focados na redução, principalmente na redução de resíduos, né, os supermercados têm já na entrada lá uma caixa, onde a gente compra, por exemplo, um creme dental, eu posso tirar ele da caixinha e deixar a caixinha lá, né, porque lá eles entendem uma coisa que nós precisamos começar a entender, a responsabilidade de ter gerado um resíduo. Então, quando eu gero, eu sou responsável por descartar. Isso é muito claro, né? Lá nessas cidades. O ano atrasado, a gente foi, ao invés de ir para lá, a gente foi para a Espanha também, conhecer algumas cidades lá. A cidade de Hernani, por exemplo, que está no norte, que tem o mesmo formato, né? Então, eles têm muita responsabilidade, e a primeira coisa que é colocado para o cidadão é que quem gera é responsável pelo que gera, seja grande gerador, pequeno gerador, né? Ou seja, quem estiver gerando é responsável pela geração que produziu. Então, às vezes, a gente sai para comprar, deixa a caixinha, deixa a coisa lá no supermercado para não ter responsabilidade de descartar depois. Então, isso chama muita atenção, né, nesses exemplos de políticas públicas, os exemplos de educação ambiental nas escolas, é muito marcante, né, para quem conhece. Acho que é uma oportunidade muito boa para nós. Tenho falado isso muito para os prefeitos, né, para a gente que gera essas ideias, gera projetos, né, para os prefeitos, para as administrações públicas, que eles deveriam conhecer muito esses exemplos. Por isso que eu acho importante tê-los aqui, né, para um prefeito falar com o outro, como que é feito, o custo, vale a pena, como é que eles fazem lá, para a gente poder cortar um pouco o caminho de... porque às vezes a gente fica batendo cabeça aqui numa coisa que já está pronta, né? E às vezes trazer para cá o que é possível. Então, acredito que a gente pode ter um programa de educação ambiental muito voltado para, claro, para todas as gestões, né, e questões da água, mas a gente não descarta que o lixo é um dos principais itens, né, quando a gente fala de gestão de água. Então, eu queria trazer isso, essa ideia, né, que a gente tem lá, principalmente de gestão pública, de consciência, sensibilidade, porque consciência todo mundo tem, a gente não pode falar em consciência, que a gente sabe que é certo, que é errado, mas de sensibilidade, né? Então, assim, acho que é importante, talvez, a gente ter essa visão no nosso evento.
né, trazer essa ideia para os prefeitos, para os consórcios, para a gente auxiliar, que seja feito dessa forma. Então, eu queria mostrar isso para vocês e, assim, se tiver interesse, depois posso aprofundar, ter outras imagens, né? Não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas essa ideia que eu queria, assim, mostrar mesmo, essa sensibilidade que eles têm e que nós também podemos implantar, né? Colocar a sementinha na cabeça, aí, principalmente dos gestores. É isso. Muito bom, Adair, muito bom mesmo. Eu acho que uma das coisas principais que a gente hoje tem dificuldade aqui, lá não é acessibilidade somente por consciência, né? Lá ou você faz correto ou você é multado. E Sim, aqui a gente tem uma dificuldade de penalizar a pessoa por tem. não fazer correto. Penaliza toda a sociedade, como diz, onerando o custo de um processo, mas não penaliza o indivíduo porque ele não está contribuindo da forma adequada para a realização do processo. Isso é muito... A gente fala assim, não quer chicotear 2, 3, mas acaba chicoteando todo mundo, que a gente paga por isso, né? Por É, sujeira, por tudo, pela poluição de água, por enchente. Então, assim, essa visão do administrador é que tem que mudar, porque não adianta a gente ficar falando, não, né? eu acho que assim, que era uma boa excursão para diversos prefeitos, para entender. Diversas. Ou é melhor você penalizar um indivíduo que penalizar toda a sociedade, que é o que acontece hoje, né? Tem Sim. receio de penalizar individualmente, mas coletivamente aí, infelizmente, acaba penalizando toda a sociedade com essa questão. Mas um trabalho muito bom, parabéns e boa sorte, que as joias aí dê certo lá em prêmio. Então, ó, vamos ver, a hora que o momento que eu apresentar elas, que a gente ainda não apresentou, né? Estou falando isso com vocês aqui em primeira mão, não é ainda uma realidade, mas a gente quer muito apresentar o mais rápido possível. Para nós, né, que somos ambientalistas aí, que gostamos de trabalhar com isso, então acho que é importante a opinião de vocês, né, ajudar na divulgação e a saída dos prefeitos em outubro é uma forma de vamos tentar ver se a gente tem uma caravana aí de pelo menos alguns para trazer essa ideia, né, dessa forma diferente aí de tratar o resíduo. Muito bom, parabéns. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa apresentação. Mais alguém gostaria de falar? Vamos para a pauta, Lília? Outros assuntos, né? Gostaria se alguém quiser dar alguma contribuição nos assuntos que a gente tratou aqui. Caso não tenha nenhuma contribuição, a gente já encerrar a nossa reunião de hoje, a nossa 11ª reunião, né? Esperamos que já seja aí já uma das últimas reuniões para a gente possa já colocar em prática tudo aquilo que a gente vem discutindo aqui ao longo desses meses, né? Gabriel, midiática. Bom dia, Celismar. Bom dia, Daíri. Bom Só pedir dia. quando for encerrar para quem puder ligar a câmera para a gente fazer a foto, para Isso. jogar a matéria no site. Olha o Juliati aí, ó. Tamo junto. Aí, certo. Vou tirar aqui.
Certinho, pessoal. Muito obrigado, viu? Eu que Obrigada agradeço. a todos, bom dia, né? Muito obrigado, bom dia a todos. Até sexta-feira. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia, pessoal. Bom Obrigado. dia. Bom dia, até sexta. Até sexta não, até mês que vem.